Oi pessoal, vim falar com vocês aí sobre um assunto bem tranquilo, equação do primeiro grau, tá? Então eu sei que vocês não têm a menor dificuldade para resolver equações do primeiro grau, né? Não tem problema nenhum, né? O que a gente vai ver, né? Talvez seja novidade para alguns, é que as equações do primeiro grau, elas têm classificações, tá bom? Não é, por exemplo, toda equação do primeiro grau que tem solução, né? Também algumas não têm solução. Algumas têm solução demais, né? Não tem uma solução única. Então a gente vai rever aí para quem já viu, né? Ou ver pela primeira vez aí para quem nunca viu, as classificações de uma equação do primeiro grau. Então pessoal, primeiro, né? Para a gente poder chamar uma equação de equação do primeiro grau, ela tem que ser descrita por um polinômio do primeiro grau, um polinômio de grau 1 na incógnita que a gente está considerando. Então essa equação aqui, ó, é uma equação na incógnita x. O problema sempre vai ter que dizer para você, né, que é incógnita. Se ele não disser, a incógnita é a única letra que aparece no problema. E A e B são coeficientes, quer dizer, A e B são valores que a gente vai substituir por um número, tá bom? Pessoal, então a gente tem, né, uma equação do primeiro grau sempre desse jeito. Tá? Às vezes o B ele pode aparecer no primeiro membro, né? E você vai ter aqui o polinômio igual a zero, tá? Mas você sempre vai poder escrever a equação do primeiro grau nesse formato. As classificações são três. Uma equação do primeiro grau ela pode ser possível determinada, pode ser possível indeterminada ou pode ser também impossível. Tá? Vamos ver aí como é que funciona em cada caso. A possível determinada é aquela que a gente já está acostumado, tá? É aquela em que a gente tem exatamente uma única solução, tá bom? Isso sempre vai acontecer quando o nosso A aqui for um valor diferente de zero. Então sempre que o A for um número diferente de zero, A diferente de zero, a gente vai ter uma equação possível determinada e ela vai ter solução única, tá bom? Então vou escrever aqui, existe, né, uma única solução para essa equação. Ah, como é que pode ser isso, né? Dá um exemplo aí. Vamos lá, vamos ver. Posso ter aqui uma equação da forma 2x igual a 8, por exemplo. 2x igual a 8. Facinho de resolver, né? Você pega o 2, passa dividindo, né? O 2 ele está multiplicando o x, ele vai passar para o outro membro com a operação inversa, né? Que a operação inversa da multiplicação é a divisão. Então vai ficar 8 dividido por 2, x igual a 8 dividido por 2, 4. Achamos aí o resultado, só existe essa única solução, né? A solução é única e a equação é dita possível determinada, tá bom? Bom, e que história é essa de equação possível indeterminada, né? Pessoal, isso vai acontecer sempre que a gente tiver o A igual a zero e o B igual a zero também, tá bom? Então sempre que eu tiver A igual a B igual a zero, eu tenho uma equação dita possível indeterminada. Vamos ver um exemplo, né? Bom, se o A é igual a zero e o B igual a zero, não tem muito aqui o que inventar nos exemplos, né? O exemplo é um só, é essa equação 0 vezes x igual a zero. A característica dessa equação, de todas as equações desse tipo, é que há infinitas soluções. Tá? Sempre vai haver infinitas soluções. O que acontece é o seguinte, pensa em um valor de x, tá? Qualquer valor numérico para x que você pensar vai satisfazer essa equação. Por exemplo, você pensou aí x igual a 1, x igual a 1 dá certo? Só testar, né? É verdade que 0 vezes 1 é igual a 0? Poxa, né? Vou pensar no outro número para x, vou pensar em x igual a menos meio, por exemplo. Tá? 0 vezes menos meio é igual a 0, então x pode valer menos meio. Vou pensar aí no x valendo raiz de 2. 0 vezes raiz de 2 é igual a 0, também dá certo, tá? Qualquer número multiplicado por 0 dá 0, então o x pode assumir qualquer valor, por isso ele tem, né, infinitas soluções, certinho? Então é isso, né? O x vai ser 0 igual a 0, o x vai ser 0 dividido por 0, 0 dividido por 0 é o que a gente chama de uma indeterminação, né? Ou uma expressão indeterminada, tá bom? Essa expressão indeterminada, ela pode assumir qualquer valor real, tá bom? Diferentemente da situação que a gente vai ver agora, que é a equação impossível. Olha só, para uma equação ela ser dita impossível, a gente vai precisar ter o A igual a zero, tá bom? E o B diferente de zero, tá? A igual a zero e B diferente de zero.
Sempre que isso acontecer, a gente vai ter uma equação que não admite solução. Ou seja, essa equação ela será impossível. Ela não admite solução alguma, né? Solução nenhuma. Exemplo aí para isso. Vamos lá, vamos bolar aqui um exemplinho. Imagina aí como é que você resolveria essa equação 0 vezes x igual a 1, por exemplo. Então, o a é igual a 0 e o b é igual a 1, né? O b é diferente de 0. Pessoal, vocês conseguem me dizer aí qual o número que multiplicado por 0 dá 1? Vamos lá, a gente sabe que todo número multiplicado por 0 é igual a 0, tá? Então, nenhum número x, quando você multiplicar por 0, vai dar 1. Né? Então, essa equação, por mais que você procure aí, você nunca vai achar uma resposta, né? Você nunca vai achar uma solução para x. Na verdade, se houvesse, né? Se houvesse aqui uma solução para x, a resposta seria 1 dividido por 0. E a gente sabe, né? Divisão por 0 é impossível. Né? Não dá para dividir 1 por 0, ou 2 por 0, ou 3 por 0. Né? Isso é impossível. Tá bom? Então, repara aí a diferença, né? Entre uma expressão impossível, como por exemplo 1 dividido por 0, e uma expressão indeterminada, como por exemplo 0 dividido por 0. Tá bom? Percebe essa diferença, né? Num caso a gente tem infinitas soluções e no outro caso a gente não tem solução nenhuma. Tá bom? Pessoal, aí pra gente ver um probleminha, né? É importante dar uma olhada. Deixei aqui um probleminha para vocês. Eu tenho aqui uma equação, tá bom? A equação, eu não disse onde que era a variável, né? Onde que era a incógnita. A incógnita é x, tá bom? Fica subentendido aqui pelo problema que você vai ter que encontrar o valor de m que torna essa equação possível determinada, né? Então, o x aqui é a nossa incógnita. Então, eu quero descobrir qual é o valor de m para que essa equação, na incógnita x, ela seja possível e determinada. Então, se você quiser, né, dá uma pausa no vídeo aí, tenta aplicar essas ideias e a gente vê em seguida aí a solução, né? Vamos lá, você já pausou, já tentou fazer, né? Acompanhe aqui comigo a resolução. Então eu vou fazer o seguinte, pessoal, como x é a nossa incógnita, eu vou resolver, né? Normalmente como a gente resolve uma equação, né? Jogar tudo que tem x para um lado, tudo que não tem x para o outro. Então eu vou pegar, ó, essa expressão que depende de x e vou jogar para o primeiro membro. Então vai ficar assim, ó. No primeiro membro eu já tenho m ao quadrado mais 2m mais 4, né, que multiplica x. Eu vou trazer aqui para o primeiro membro a expressão 2m mais 5, que multiplica x, e lá no segundo membro vai ficar ali o m ao cubo mais 1. Bom, pessoal, dá uma olhadinha, né, que a gente tem essas duas expressões, onde a gente tem o x como fator comum. Você pode colocar o x em evidência, né? Então vai sobrar m ao quadrado mais 2m mais 4 menos 2m menos 5, tudo isso multiplicando x igual a m ao cubo mais 1. Repara que dá para a gente simplificar um pouco mais, né? Você pode aproveitar, ó, 2m menos 2m, observar que isso se cancela, e aí vai sobrar m ao quadrado, 4 menos 5 menos 1, m ao quadrado menos 1, que multiplica x, isso é igual a m ao cubo mais 1. E aí, pessoal, finalmente, né, a gente chegou aí na forma mais simplificada da equação. A equação agora está no formato a que multiplica x igual a b, tá bom? O a, né, quem é o a? O a é toda essa expressão, né, m ao quadrado menos 1, m ao quadrado menos 1 é o a, e aqui, ó, m ao cubo mais 1 é o b. Como a gente quer que a equação seja possível e determinada, o que tem que acontecer, né? Vamos lá, para ser possível determinada, o a precisa ser diferente de 0, tá bom? Então basta aí que o a seja diferente de 0, tá? Já é o suficiente aí pra gente. Então a gente vai precisar ter m ao quadrado menos 1 diferente de 0, ou seja, m ao quadrado diferente de 1, e para fechar, né, o m precisa ser diferente de mais ou menos 1, certinho? Porque 1 ao quadrado dá 1 e menos 1 ao quadrado dá 1 também, tá bom? Então m não pode ser nem igual a 1, nem igual a menos 1, certinho? Se substituir, ó, m igual a menos 1 aqui, ficaria menos 1 ao quadrado, né? Menos 1 ao quadrado daria 1, né? Tem que ser diferente de 1. Então, a gente ficou aqui com essa solução, né?
o m precisa ser diferente mais ou menos 1, tá bom? Pessoal, se por acaso o m fosse igual, vamos lá, vou colocar aqui, né? Essa aqui é uma equação possível e determinada. Se por acaso a gente tivesse o m igual a 1, se a gente tivesse por acaso, né? Não foi isso que a questão pediu, mas se a gente tivesse por acaso o m igual a 1, o que aconteceria, né? Você zeraria aqui o a mais o b zeraria? Vamos lá, se você faz o m igual a 1, vai ficar 1 ao cubo mais 1 mais 1, 2. Tá? Então a gente teria o b diferente de 0. Então eu tenho o a igual a 0 e o b diferente de 0, para m igual a 1, tá bom? Isso caracteriza o que, né? O a igual a 0 e o b diferente de 0. Vamos lá, isso caracteriza uma equação impossível, né? Então a gente teria, né, para m igual a 1, uma equação impossível. Impossível. E se a gente tivesse o m igual a menos 1, né? Como é que ficaria? Vamos lá, m igual a menos 1, 0 ao a, e o b vai ficar menos 1 ao cubo dá menos 1, com mais 1, 0. Zeraria o b e zeraria o a. Quando eu tenho a igual a 0 e b igual a 0, a igual a 0 e b igual a 0, eu tenho uma equação indeterminada, né? Então, se eu tivesse m igual a menos 1, a equação seria possível, né? Porque existe solução, e indeterminada, né? Porque a solução não é única, tá bom? Então, esses são os valores de m aí, né? Que geram aí cada uma das três possíveis classificações da equação. Como a gente quer que ela seja possível e determinada, a gente responde, né, que o m precisa ser diferente de 1 e diferente de menos 1. Certinho, pessoal? Bom, a gente volta aí, né, para ver mais exemplos, mais exercícios sobre esse assunto. Até mais!